fazer melhor, né? E como nós pedimos aqui nessa noite para adorá-lo, nós entregamos em tuas mãos a tua serva, para que o Senhor a conserve, que o Senhor a proteja, que o Senhor a guie, que o Senhor dê vida, força, capacidade, todo temor e respeito ao Senhor para falar da tua palavra, como ela já faz. Então, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos pelo dia de hoje e pela tua presença, porque sabemos que a tua presença está neste lugar. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Eu sou grata a Ele por isso. Ele coloca as pessoas certas em nossas vidas e a gente muitas vezes não entende o porquê, mas a gente precisa entender para quê. Porque é o propósito de Deus em tudo. Eu venho conversando com a obreira Zenilda no carro e eu falando a ela, em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. E ela falando do cansaço e eu falando das minhas demandas. Aí eu dizendo, e a gente tem que dar graças ao Senhor em tudo. E a gente ouve o testemunho do nosso diácono, né? Que palavra forte, que palavra poderosa. E tem momentos que nós precisamos crer que Deus envia realmente seus corpos. Porque quando a gente ouve o bispo falar do testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de muito tempo atrás, né? Às vezes eu faço assim, poxa, o bispo repete esse testemunho, mas é porque foi marcante na nossa vida. E quando eu ouço o diácono falando esse mesmo testemunho de Deus enviar os povos, é porque o Senhor, mais uma vez, Ele vem mostrar a gente que Ele é um Deus que Ele faz no tempo que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele vai enviar o povo que Ele quer, no tempo que Ele quer, ainda que nosso coração esteja triste, esteja magoado, esteja preocupado. Mas eu falei com a obreira, enquanto o Breno abria a igreja, eu disse, vamos orar para o Senhor fazer o que seja da vontade dEle. Porque tudo tem que ser da vontade do Senhor. Como diz aquele louvor, né? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória, a Ele é a glória. E é isso. Mas só para confirmar que Deus Ele é bom, que o Espírito ontem tinha me falado sobre a ceia da igreja. E o Espírito tinha plantado uma sementinha no meu coração. Eu fiz assim, e Senhor, será que eles dois vão aceitar? E o que foi que Deus fez hoje? Hoje seria a ceia oficial da igreja. Hoje é a primeira segunda-feira do mês. Mesmo sem ser ceia, Deus usou vocês dois na ordem que Ele queria. Quer dizer, eu pensei na ceia e Deus queria fazer da forma dele. E Ele fez, mesmo que a ceia não foi hoje. E Ele fez como Ele queria, porque Ele queria que fosse hoje, independente de ser ceia ou não. Ele queria os servos dele hoje, fazendo o que fizeram, sem eu falar nada. Porque Deus é assim. Eu estou falando, eu estou me arrepiando, porque a obra é dele. Eu posso fazer o plano, o bispo pode fazer o plano, mas a última palavra vai ser sempre do Senhor. E Ele tinha falado em meu coração que Ele queria que vocês dois estivessem responsáveis no dia de hoje pelo culto. E eu não falei nada para vocês, porque eu disse assim, Senhor, mas é ceia. Eu vou falar para eles, mas eles vão ficar temerosos, eles vão ficar preocupados. Mas Deus sabe de todas as coisas. E sem eu falar, o diácono se prontificou e o diácono foi usado por Deus e depois a obreira. E eu sei que agradou o coração de Deus porque foi espontâneo. Entendeu? E eu creio que, sendo da vontade de Deus, semana que vem, que vai ser a nossa ceia memorial, vocês estejam aqui também apostos, conforme a vontade de Deus, não é da pastora, é de Deus. Se Ele quiser, Ele vai falar o coração de vocês. Mas sem demora, sem delongas, como diz meu bispo, né, eu dou até o tempo para corte, vou fazer o corte. Sem delongas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tinha me dado antes mesmo do bispo me perguntar se eu tinha palavra. E a palavra do Senhor está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5,
quase pertinho do final da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, quem for achando vai ficando em pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração através de um card. Eu achei tão bonitinho esse card, e o Espírito Santo bradou em meu coração essa palavra. Eu achei até que fosse para eu pregar no culto no lar, mas era para hoje e eu não sabia. 1 Pedro capítulo 5, o versículo que Deus me deu foi o versículo 7, mas eu quero começar a ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a partir do verso 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai dizer o seguinte: 1 Pedro capítulo 5, o versículo que eu vou começar é o versículo 5, mas o versículo chave é o 7. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ó Deus, confirmando o que foi que o diácono falou tem pouco tempo aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Verso 7, que é o versículo chave que o Espírito Santo falou ao meu coração: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Sentei, dando glória a Deus por essa palavra poderosa. Igreja, o que mais fortaleceu meu coração, eu vou dizer a vocês, quando eu li esse último versículo que o Espírito Santo bradou em meu coração, eu senti o meu corpo todo vibrar. E eu estou sentindo isso agora. Porque olha como Deus, ele é maravilhoso. O bispo, ele abriu o coração dele para mim ontem. E eu tenho compartilhado com ele também esses mesmos sentimentos, de acordo com as nossas vivências na nossa congregação, de acordo com coisas que a gente quer ver, mas a gente não vê. Mas a própria Bíblia vai falar que a fé é o fundamento daquilo que a gente não vê, porque a gente precisa crer. Aí a própria palavra vem dizer ao meu coração, o seu coração hoje é Ele, ó, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido em um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Que vai aperfeiçoar a minha, você é o Senhor, que vai aperfeiçoar as nossas debilidades. A gente fica assim, meu Deus, eu sou falha, é o que eu mais falo a Deus. Deus, se é por minha causa, Pai, me afasta, mas faz a sua obra crescer. Mas a palavra vai dizer, Ele vai aperfeiçoar. Se Ele vai aperfeiçoar, é que Ele encontrou algo de bom em nós. Porque Ele só aperfeiçoa aquilo que está bom. Ele não vai aperfeiçoar o que é ruim. Ele vai aperfeiçoar o que é bom. E olha que eu estou vindo do fim para o começo. Olha como o Espírito Santo é. E aí a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não só aperfeiçoará a igreja, Ele confirmará, bispo. O nosso Deus é um Deus que confirma. Então, deixa nossos pensamentos, que muitas vezes é o próprio inimigo colocando coisas na nossa cabeça, comichão de ouvido. Para quê? Para que a gente desista da promessa. Para que a gente desista daquilo que a gente ouviu Deus falar. Para que a gente seja como aquele povo no deserto que viu o Senhor fazer grandes coisas para libertar aquele povo. Porque aquele povo sabia o que Deus estava fazendo através da vida de Arão e de Moisés. Aquele povo via quando Deus mandava praga. Aquele povo via quando o Senhor mandava um enxame de abelhas, mandava as rãs. Fazia com que o rio, o lago, ele se transformasse em sangue. E nada
povo, mas o povo estava ali, mas nada chegava até ele, nenhuma praga chegava. Ainda a gente tem na oração: nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque a palavra diz: porque os seus anjos darão ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Por quê? Porque foi aquela promessa lá no Egito, e o Senhor não mudou. Ele é o mesmo, igreja. Enquanto aquele povo via as pragas acontecerem com o povo, com a praga acontecendo com cada um, e o povo via: não aconteceu nada conosco. Será que eu vou ver aqui? Será que tem alguma rã aqui embaixo da cama? Não tem não, só é do lado de lá. Porque Deus guarda os seus, Deus guarda o seu povo. E aí aquele povo vendo tudo aquilo, chega no deserto. Aí tem vontade de comer as cebolas, as verduras, os legumes. Mas não é diferente na nossa vida, não. Porque eu e você também já viveu muitos milagres com Deus, mas ainda diz assim: Deus, se o Senhor prometeu, porque eu não estou vendo? Porque ainda não é chegada a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pregando para mim, igreja. Eu estou pregando para mim. Desde quando o diácono pegou o microfone, o Senhor já está falando comigo. Eu podia ir para casa sem pregar, porque o Senhor já tinha falado comigo através da vida dele. Igreja, ainda que o Senhor fale, louvado seja o nome do Senhor. Olha que eu disse que o versículo chave era o 7, mas Deus está me prendendo no 10. Porque é a vontade dele. Ainda que o meu coração saiba que ele está falando comigo de uma forma sobrenatural, porque só ele sabe o quanto eu preciso ouvir o que eu estou falando, o quanto eu preciso crer no que eu estou falando. E a palavra vai dizer: ele aperfeiçoará, mas também ele confirmará. O nosso Deus é um Deus de confirmação. Você sabe por que eu digo que o nosso Deus é um Deus de confirmação? Que quando eu comecei a ler, eu lembrei exatamente do que o Senhor falou aqui com o microfone. Confirmando aquilo que você falou, Deus usou a palavra. Deus é um Deus de confirmação. Por isso que eu creio em tudo que o Senhor faz dentro dessa igreja. Igreja, se eu disser o meu coração ele não fica triste, eu vou estar mentindo. Mas sabe o Deus que eu e você servem? Eu peço a Ele que não entristeça o coração dos seus filhos, que eles creiam na sua promessa. Porque não é que eu não acredite na promessa de Deus, mas eu não quero perder vocês para a incredulidade. Não a incredulidade em Deus, mas a incredulidade em nós. Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas Deus não. Essa obra pode funcionar sem nós. Ela não depende de mim, ela não depende do bispo para funcionar. Ela depende de pessoas de fé que façam esse mecanismo continuar. Deus não depende de mim, Deus não depende de vocês. Então, enquanto esta porta estiver aberta, tenha certeza que até Breno pode pregar e almas podem entrar neste lugar. Estamos passando por um teste do tempo e vai depender de nós. Então a palavra vai dizer: ele aperfeiçoará, ele confirmará. E olha que coisa maravilhosa, ele nos fortificará. Olha como ele é maravilhoso. Por que ele trouxe essa palavra para mim e para você? Porque ele sabe que precisamos. Deus sabe o quanto eu preciso ser fortalecida no meu espírito. E não é por falta de oração, não é por falta de busca, não. É porque tem momentos que a gente olha e diz assim: Senhor, será que eu estou como os fariseus, usando de vã repetições? Será que as minhas orações não estão sendo ouvidas pelo Senhor? Porque muitas vezes o Senhor silencia, mas não é silenciar porque estamos em pecado. É silenciar porque ainda não é o momento de Ele falar. E tem momentos que a gente precisa crer sem ver. Como Jesus fala para Tomé: vem e veja. Vem e veja. Mas o próprio Jesus ele fala: bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Nós precisamos crer sem ver.
O Deus que deu sustento em 2023, em 2024, em 2025, é o mesmo Deus que vai dar sustento em 2026. É o mesmo Deus que vai dar sustento em 2027, até o dia que Ele quiser. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque Ele é o Deus que levanta os corvos. Olha os corvos. É o Deus que levanta os corvos. Quantas vezes o Senhor enviou recurso de Portugal? Quantas vezes o Senhor enviou recurso de São Cristóvão? O curso, recurso da Soronha, recurso da Baixa do Dendê, recurso da Federação. E a obra continuou e vai continuar. E no dia quando não tiver mais recurso, Ele vai enviar um corvo. Eu creio nisso. Eu creio nisso, porque quem foi alimentado por corvos sempre crê que Deus envia outros corvos. E ainda vai dizer: fortificará e fortalecerá. Observe, um Cristo que Ele nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica e nos fortalece. Se nós não cremos que Ele pode fazer todas essas coisas em nossas vidas, bora voltar para o início e começar a pedir a Jesus para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor para começar a crer que Ele pode fazer todas essas coisas. E voltando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Igreja, eu não me recordo se foi a primeira campanha de 2025, mas eu sei que foi uma campanha muito forte aqui na nossa igreja, que foi a campanha de humilhação, o qual nós nos humilhamos diante do Senhor durante algumas semanas, e o Senhor trouxe refrigério aos nossos corações. Então, não espere chegar um dia de culto para se humilhar diante de Deus. Não espere um dia que nos encontremos no monte para se humilhar diante de Deus. Mas a palavra vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Observe que o Senhor sempre vai falar do tempo dele, não é do nosso tempo. Porque no nosso tempo a gente poderia perder a bênção. No nosso tempo talvez não teríamos maturidade para receber o povo que Deus vai trazer, e a gente, ao invés de acolher, a gente mandar embora. A gente jogar fora aquilo que Deus está trazendo como semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é um versículo que eu ministro muito durante as pregações, porque Deus sempre Ele quer deixar esse alerta para mim e para você. E às vezes a gente pensa que o diabo, o nosso adversário, ele vai se materializar, mostrar quem ele é, ou simplesmente um conflito entre alguém e você vai dizer: ele já se levantou. E nem sempre é assim. Ele é estrategista. Eu não vou dizer que ele é o maior estrategista, não, para não dar moral a ele, mas ele é um estrategista excelente. Por isso que quando eu faço as minhas orações mais importantes, eu faço em espírito, para que eu não tenha nenhuma dúvida de que é Deus me respondendo. Porque o diabo pode responder a gente e a gente ficar confundido e achando que muitas coisas que vêm para a nossa vida como bênção, não é Deus que está trazendo, é o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser sóbrios. Sóbrio como, pastora? Se a gente é crente, a gente não bebe, não. O Senhor está dizendo: a sobriedade, ela não vem só para quem bebe, não. Quando ele fala sede sóbrios, ou sede lúcidos, seja atentos, seja astutos, maduros, observadores, constantes. Porque às vezes no furor de uma raiva, como muitos, já ouvi várias pessoas que se diziam cristãs dizer assim: não me faça descer do salto, não. Não me deixe entrar na carne, não. E quando a gente ouve isso, nem da carne saiu. Porque uma pessoa cristã dizendo: não deixa eu entrar na carne, não saiu. Está nela há muito tempo.
Descer do salto, quer dizer que quando está no salto está bem, né? Está cristão. Quando desce do salto, linguajar de cristão que a gente ouve. Vocês podem até dizer que não, mas eu já ouvi e ainda ouço. Hoje eu ouço menos frequente, que as pessoas que diziam não estão mais no meu círculo de amizade, mas ainda ouço. Então precisamos ser sóbrios. Por que, pastora? Porque o Senhor disse: vigiai. Você já viu quantas vezes o Senhor manda eu e você vigiar? Sabe por quê, igreja? Porque o diabo, nosso adversário verdadeiro, quando a palavra vai dizer que não é contra a carne nem contra o sangue, é para alertar a mim e a você. Ei, não é contra a Roque, não é contra a Zenilda, não é contra a Breno, não é contra a Tiago, não é contra os seus colegas de trabalho, não é contra as pessoas dentro da... Não, são contra os principados e as potestades que agem. E eles não param de agir, porque eles ficam o tempo inteiro procurando alguém para usar contra você. Alguém para lhe afrontar. Para quê? Para a gente fazer daquela forma que eu falei, entrar na carne. Mas a gente não fala entrar na carne, mas a gente se ira. Mas a Bíblia não diz ireis, mas não pequeis? Ah, quer dizer que eu posso me irar? Posso, mas como é não pecar? É não dar vazão ao seu sentimento, não dar vazão à sua ira. Você pode irar? Pode sim. Ei, mas repreenda essa ira. Não deixa descer pro seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, ele sabe quando é o momento da gente receber a bênção. Por que, pastor, eu estou falando isso? Porque ele é astuto. Ele sabe quando você está descendo mais. Ele sabe quando você está orando mais. Ele sabe quando você está se dedicando mais. Ele sabe quando você está procurando se desviar do mal. Quando você está fugindo da aparência do mal. Então ele está dizendo: olha, está indo em direção ao foco, está indo em direção ao alvo. Eu tenho que fazer alguma coisa para impedir ela. Eu tenho que fazer alguma coisa para impedir ele. Peraí que eu vou fazer alguma coisinha aqui. Peraí que eu vou mexer em uma coisinha aqui. Peraí que eu vou fazer um tropeçar ali na frente. Para quê? Para perder a bênção. Para perder a bênção. Ah, mas a promessa de Deus não... Eu sei, mas ela pode se retardar. Eu sou a prova viva que Deus pode retardar a bênção, sim. Enquanto eu não entrar no eixo, eu não vou receber aquilo que Ele me prometeu há mais de 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque Ele já usou muitos vasos dele para confirmar, inclusive a palavra dele. Então eu não posso fugir disso. Ah, pastor, não é porque a senhora está esperando ainda, porque eu sei que a promessa fora do tempo, ela pode trazer mal a mim. Então ela tem que chegar no tempo. Então eu tenho que me encaixar para no tempo que Deus disser é agora, chegar. E Ele está dando sinais. Ele está dando sinais que esse tempo está chegando. Está mais perto do que longe. Vocês vão me ouvir falando muito sobre isso. Está mais perto do que longe. Mas eu preciso me ajustar ao centro da vontade dele. Porque enquanto eu não chegar no centro da vontade dele, eu posso ir para a sepultura e não receber. Mas é por causa de Deus? Por minha causa. Porque eu não me ajustei à vontade do Senhor. Deus não manda ninguém ser religioso. Mas Ele manda dizer: vigiai, sede obediente, sede sóbrio. Sabe o que é isso? Cuidado. O cuidado que Ele tem comigo e com você. E Deus sempre dá sinais. Eu amo esse Deus de sinais. Deus diz sinais. Eu comentei com vocês. Eu não sei se foi o diácono que dirigiu, se foi o bispo que pregou. Foi o bispo que estava pregando aqui semana passada. E o bispo falou sobre fazer prova com Deus. Não foi bispo. E eu disse: o escritor do Café com Deus Pai, ele disse que fez 12 provas com Deus. Foi 12? 16? Foi 16? Ah, eu diminui mais 4. 16 provas com Deus. E eu faço 3 de igreja, o bispo ainda reclama, tá vendo? Faço 3 provas. Agora eu faço menos. Uma só e o Senhor já me dá a direção. Mas nós precisamos sim, para ter certeza daquilo, se vem de Deus mesmo. Senhor, confirma na palavra se vem do Senhor. Senhor, confirma com seus sinais. Vai ser os sinais. Mas não fale, não vai abalir não, que o diabo ele é astuto. Fale em espírito com o Senhor. Senhor, confirma nisso. Lembra que a palavra vai falar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gideão fez ou não fez prova com Deus? E Deus cumpriu ou não cumpriu as provas de Gideão? Cumpriu. Sabe por quê? Porque Ele é Deus.
E se Ele sabe da insegurança do nosso coração, Ele faz, Ele confirma, Ele cumpre aquela prova que você fez, ainda que seja uma prova louca. E eu vou só lembrar de uma prova que uma irmã fez, eu não sei se o diácono vai lembrar. Irmã Rosa, ela estava lá na garagem, que ela disse que estava vindo no caminho, e ela disse que se um passarinho pousar na frente dela, ela ia fazer, eu não me lembro o que era, só me lembro dessa situação do passarinho. O passarinho veio e pousou na frente dela, ela disse: Deus, eu não sei se foi o Senhor, mas se vir 2 passarinhos agora e pousar na minha frente, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso. Ela deu mais alguns passos ali, passando pelo filezinho, veio 2 pássaros e pousaram na frente dela. E eu não me recordo sobre o que ela estava fazendo essa prova com Deus, mas isso ficou gravado na minha mente, que Deus, Ele faz quando Ele quer confirmar algo que está ardendo no seu coração, e Ele quer que você faça aquilo. Então, quando eu faço uma prova com Deus, que a resposta é imediata, eu não faço mais nenhuma. Antes eu ainda fazia: ô Senhor, confirma. Pode ser do meu coração, hoje eu faço uma, e Ele confirmando. Só que se Ele não confirmar, eu também não faço não. Eu fico paradinha. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Observe que o inimigo nas nossas vidas, ele não vai desistir. É uma coisa que é certa, é clara. Ele não vai desistir. Porque ele já está condenado, ele já está condenado, ele já sabe qual é o fim dele. Ele está em contagem regressiva. Só que depende de mim e de você, se estamos dispostos a seguir com ele ou seguir para o alvo. Eu quero seguir para o alvo. Eu estou lutando com todas as minhas forças para seguir para o alvo. Não é fácil, é? É fácil? Não é fácil. Mas depende de mim, de você. Porque o Senhor, Ele vai nos ajudar. Olha que a palavra vai dizer: fortalecerá, confirmará, fortificará e fortalecerá. Guarde isso na tábua do seu coração. Quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, quando você estiver passando por uma prova, porque essa palavra eu tenho plena certeza que Deus está falando no meu coração. Por todas as coisas que eu estou passando, por todas as tribulações que eu estou passando, e orando ao Senhor, creia no poder de Deus, igreja, não creia em mim, que se não é o Espírito Santo me sustentando a minha mente, sustentando principalmente a minha mente, e eu louvo a Deus por isso. Por muito menos eu tinha entrado em depressão. Meu esposo está aqui, que convive comigo há 17 anos. E por muito menos eu teria entrado em depressão. E Deus tem me sustentado e usado a própria palavra dele, me dizendo isso: que Ele me fortalecerá, que Ele aperfeiçoará, Ele me fortificará. Então eu creio no Deus que cuida de mim. Eu creio no Deus poderoso. Eu creio no Deus lindo. Deus só está me mostrando nas crianças hoje. Estou ficando feliz cada dia mais. Passou umas 4 crianças aqui na porta da igreja. Ele não disse: deixa vir as minhas criancinhas. Então deixa vir. E por que o Senhor fala, né? Por causa da inocência das crianças. Eu me lembro de uma palavra que foi uma profecia que foi liberada. O Senhor vai lembrar, na lojinha, quando a missionária Cíntia ainda não era missionária, ela disse que teve um sonho com o bispo. E o bispo, na época, ele não era bispo, ele era pastor auxiliar. E a gente estava recém-chegado na obra lá. E ela disse que teve um sonho com ele. E ela relatou na igreja que quando ela pegava um bebê na mão, alguém estava com o bebê e entregava no colo dela. E quando virava o bebê, ela virava o bebê assim para ela olhar, era o rosto do bispo. E ela dizia que ela não entendia o que era aquilo ali. E naquela época ainda não tinha muita maturidade com interpretação de sonho. Mas o Espírito tinha falado ao meu coração, mas eu não me lembro. Tanta gente falando, e naquela hora o Senhor tinha falado ao meu coração. Que o Senhor via Tiago naquele momento ali como uma criança, como um bebê. Mas não porque ele era um bebê pela maturidade, mas pela pureza que Deus queria
queria que ele cultivasse no coração dele, que ele não se dobrasse a Baal, que ele não se curvasse. E eu creio que dessa forma ainda existe, sabe? Um coração inclinado para ele, um coração desejoso, ainda pelas pancadas da vida, mas Deus ainda enxerga ele como este bebê, ainda com muitos percalços, mas eu acredito que Deus ainda enxerga ele, sabe? Porque quando Deus me mostra algumas coisas, Deus me mostra aquela mesma palavra que ele disse a você há muito tempo atrás. Se você vai lembrar, se você não lembrar, eu lembro que ele disse, ele falou sobre o quê? Que você era a menina dos meus olhos, a menina dos olhos de Deus. E ele me deixou bem claro, você era a menina dos olhos do Senhor. Então assim, ele tem um cuidado, ele tem cuidado e um cuidado. Então assim, eu não tenho dúvida do propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Nenhuma dúvida eu não tenho. Deus, ele manteve a gente unidos por um propósito. Então a gente precisa estar firme. Essa palavra aqui é a primeira segunda-feira, seria a segunda-feira da Santa Ceia, seria a palavra da Santa Ceia, ainda que a gente não esteja fazendo a ceia memorial, ainda que nós não estejamos fazendo a ceia memorial, mas é a ceia que o Senhor planejou para hoje. Esse princípio, ele é uma conexão perfeita com o povo. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E quando eu li, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, essa ansiedade que o bispo ele sofre, né? Porque todo mundo que caminha quer caminhar para algum lugar. Todo mundo que luta por algum propósito. Todo mundo que abre uma porta quer ver crescer, né? E esse versículo 7, eu vi que o Espírito ele foi falando mais do que o 7 para mim. Por isso que quando chegou no 10 eu entendi o que ele queria falar para nós. Mas quando ele falou, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, eu sei que ele estava falando com o bispo, eu sei que ele estava falando comigo, eu não sei se ele estava falando com vocês, mas ele estava falando comigo, com o bispo, muito sobre isso, sobre as nossas angústias, sobre as nossas agruras, sobre as nossas dores, sobre chegarmos aqui e dizer assim, Senhor, somos nós, e mesmo assim ele tirou do meu coração toda a vergonha, sabe? Toda a vergonha que eu tinha, ele tirou, e eu sou tão grata a Deus por isso. Eu sou grata ao Senhor por isso, por ele ter tirado de mim toda a vergonha. Porque eu tinha vergonha de chegar aqui e ficar eu, o Breno, eu e o bispo. Ele tirou de mim e eu sou feliz por isso, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele está nos lapidando para cuidarmos. E ele me deu uma palavra, Deus, o Senhor é terrível. Eu vou falar e vou encerrar, porque eu sei que foi Deus que me lembrou. E se o Senhor quiser cortar e deixar esse pedaço para um short, está ótimo. Deus falou em meu coração, igreja, bem poderosamente isso. Já tem uns dias que ele falou e o Espírito me lembrou agora. Tinha esquecido. Quando Moisés, ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta, não é isso? Sim ou não? Tudo isso bicho fica assim olhando, fica até com medo. Ele é o dono da palavra. Só que chega um momento que ele está cansado. E aí o que é que o sogro dele fala, bispo? Dá conselhos a ele para quê? Chefes de 100, de 50, exatamente. E Deus falava isso em meu coração, e quando ele falava, ele mostrava a vocês. Vai chegar um momento, bispo, que eu vou estar despreocupada, não porque eu vou estar fora da igreja, não, pelo contrário. É que Deus, ele está levantando vocês internamente para ser chefe de 100, para ser chefe de 1000, para ser chefe de 30. E já te digo, no nosso ministério vai ter uma nova congregação e você vai estar à frente dessa obra. Porque Deus está te constituindo presbítero da obra dele. Eu tenho plena certeza disso. Eu não sei se ele vai encher aqui
e só para eu e o bispo para outra congregação e deixar você à frente dessa, ou ele vai abrir a outra congregação, deixar a gente aqui para a gente consolidar aqui e abrir outra congregação. Mas isso eu tenho plena certeza, porque ele falou em meu coração. Ele vai colocar chefes. A obreira, Deus está lapidando, ela ainda não sabe da grandeza que Deus vai fazer na vida dela, não. Mas o diácono, o Senhor me falou que esse projeto é para ontem. Então eu sei que Ele está forjando você de dentro para fora. Isso aí você fica despreocupado. Então quando Deus falou isso, eu disse: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor não vai deixar preso em minhas mãos, nem nas mãos do bispo. Esse ministério vai expandir. Por isso a gente está passando pelo teste do tempo. Porque Deus quer saber quem vai conseguir suportar a igreja vazia. A igreja sem pessoas, porque está cheia de anjos, mas sem pessoas. Porque vocês vão passar por todos os momentos, mas Deus vai expandir a obra. Mas e aí, quando expandir, vai suportar o pessoal falando, o pessoal reclamando, o pessoal chorando, o pessoal gemendo, o pessoal ligando? Tudo isso Deus está falando. Então nós estamos sendo forjados. E eu não duvido, o bispo disse que Deus já deu a palavra dele do ano de 2026, eu creio nisso. Então Ele está falando ao meu e ao seu coração. E eu creio, possa ser que a nossa ceia memorial da semana que vem vai ser só para os elementos. Porque no espiritual a gente está sendo alimentado pelo Senhor. A ceia memorial espiritual está sendo hoje. Porque hoje foi conforme a vontade dEle. Eu estou falando, eu estou arrepiada. Porque Ele falou do jeitinho que vocês dois fizeram. Foi igualzinho como Ele me mostrou. Foi igualzinho, não tem nada diferente. A única coisa que é diferente foi a palavra, mas a postura, o posicionamento, a dedicação, a entrega foi igual. E a cereja do bolo foi a palavra. Porque essa palavra é o que Deus precisava falar para mim e para vocês. Se há alguma coisa ainda em dúvida sobre o amor e o zelo dele por mim e por vocês, jogue fora, fazer que nem lá no mundo. Esqueça tudo. Esqueça tudo, guarda na tábua do seu coração, aviva, porque eu disse ao Senhor, Senhor, aviva o nosso coração. Eu orando na madrugada, dizendo assim: Senhor, eu não estou nem mais sabendo orar, eu não estou sabendo as palavras para te dizer, mas aviva o coração dos seus filhos, aviva o nosso coração, porque Pai, a gente precisa estar incendiando para as pessoas sentirem, porque nós somos esses instrumentos que o Senhor precisa para essa obra crescer. E encerrando de verdade, agora de verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o verso 11 diz: a Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder, toda a exaltação, e que possamos ser avivados por esse Deus que nos fortalece, esse Jesus que nos consolida, esse Jesus que nos aperfeiçoa, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.